Meiose. Na época em que Walter Fleming estava estudando o processo da divisão celular, os biólogos já sabiam que a fertilização era o resultado da união de duas células sexuais, espermatozoide e óvulo. O que eles ainda não sabiam era por que estas eram as únicas células do corpo capazes de produzir uma nova vida. O que as diferenciava? A primeira resposta foi fornecida em 1883 pelo zoólogo belga Edward van Beneden. Van Beneden estudava uma espécie de verme quando descobriu que quase todas as suas células continham 4 cromossomos. As únicas exceções eram as células sexuais dos vermes, o espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Estas células tinham apenas 2 cromossomos. Van Beneden observou que quando as duas células sexuais se encontravam, um grupo completo de 4 cromossomos aparecia no óvulo fertilizado. Mas por que as células sexuais possuíam apenas metade do número dos cromossomos das outras células ainda era um mistério. Então, em 1887, o biólogo alemão August Weismann entrou em cena. Ele conhecia o trabalho de Van Beneden e que mostrava que o espermatozoide e o óvulo tinham um número igual de cromossomos. Mas o estudo de Van Beneden não fornecia muitos detalhes sobre a razão de essas células terem menos cromossomos. Ele viu as duas metades e viu que elas combinavam. Ele viu que as células sexuais tinham a metade do número de cromossomos das células normais, mas não sabia o que tinha acontecido para elas perderem a outra metade. São 200 anos entre 1800 e 2000. E antes não sabíamos o que diferenciava uma pedra de um sapo. Certo? Sei. Agora sabemos a diferença entre uma pedra e um sapo. Sim, agora nós sabemos. Então, nesse sentido, respondemos à velha questão filosófica: o que é a vida? Pode não satisfazer a todo mundo, mas eu sinto que estamos bem no caminho. Diferenciação celular. Nossa próxima grande descoberta respondeu a outra questão sobre a biologia da vida. No fim do século XIX, os biólogos sabiam que durante a formação do embrião, as células da maioria dos organismos se diferenciavam. Ou seja, elas recebiam funções para fins específicos no organismo adulto. Braços, pernas, olhos. Mas quando esta diferenciação acontecia? O biólogo alemão Hans Driesch estava determinado a descobrir a resposta. Em um experimento conduzido com ouriços do mar, ele observou que nos estágios iniciais do desenvolvimento do embrião, suas células não se diferenciavam. Elas ainda eram capazes de se transformar em todos os tipos de células. Hoje, os cientistas chamam estas células, que podem gerar vários outros tipos, de células-tronco. Doutora Helen, oi. Para saber mais, me encontrei com Helen Blau, que dirige um centro de pesquisas em células-tronco no Laboratório de Farmacologia Genética da Universidade de Stanford. Muito se fala sobre as células-tronco. Pelo que eu entendi, elas são fertilizadas e começam a se dividir, mas ainda não começaram a formar o que seria a célula do fígado, da unha ou do olho, não é? Isso mesmo. E como você define isso? Nesse ponto, elas são potenciais, têm muita plasticidade, elas podem dar origem a todas as células do organismo. E então alguma coisa muda. Não sabemos o que é essa coisa, mas em algum tempo essas células se destinam a fabricar diferentes tipos de tecidos, e é por isso que temos órgãos como o coração, o fígado e o baço em um adulto. Então quão irreversíveis são essas decisões? Sei. Então, eu quis desafiar a ideia de que as células são irreversivelmente diferenciadas, que quando uma célula forma um fígado, não há volta. Então, demonstramos que elas não eram irreversivelmente determinadas. E ao perturbar o ambiente dentro da célula, é possível ativar genes que nunca foram usados. Isso demonstrou um certo tipo de plasticidade. E é essa plasticidade que estamos tentando usar nas células-tronco. Compreender os mecanismos por trás disso
pode nos permitir usar os princípios fundamentais que descobrimos no tratamento de doenças. O que move essas células, o que faz com que se fundam, com que se reprogramem, e isso é ainda mais eficiente, podemos classificar isso como medicina regenerativa. Descobrimos que essas células têm mais potencial do que imaginamos. Então, as células-tronco sanguíneas não só formam o sangue, como também podem viajar através da circulação para ajudar a reparar danos em tecidos como músculos, tecidos cerebrais e no fígado. E isso já foi demonstrado em vários testes. Para entender melhor as novas tecnologias que Helen Blau utiliza para revelar o potencial das células-tronco, ela me mostrou uma experiência em andamento, feita com ratos geneticamente alterados. Ah, por que não? Claro. Então, esse rato é bem incomum. Com certeza, ele tem proteína verde fluorescente em todas as células do seu corpo. Isso porque conseguimos introduzir o gene da água-viva, o gene GFP, nesses ratos. E agora seus tecidos brilham. Podemos ver isso especialmente nas orelhas, olhos e rabo. Mas todos os tecidos são verdes. Isso permitiu que tirássemos as células que brilham e as inseríssemos em outro rato para ver em que tecidos elas atuam. De certa forma, podemos acompanhar o que as células-tronco fazem. É um marcador. É um marcador. Então você só precisa de uma luz ultravioleta. Isso mesmo. Isso não existia antes. A partir disso, podemos acompanhar o destino dessas células, para onde elas vão, no que elas se tornam, de uma forma que não era possível antes. Isso é fantástico. Na década de 1930, o biólogo alemão Hans Krebs, filho de um médico judeu, foi obrigado a fugir dos nazistas. Em 1937, ele conduzia pesquisas na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, determinado a desvendar o mistério por trás de um processo biológico essencial. Como as células do nosso corpo convertem comida em energia. É a nossa próxima grande descoberta. O ciclo de Krebs. Para estudar o processo, Hans Krebs partiu um grupo de células moendo uma amostra de tecido animal. Ele recolheu o líquido das células partidas. Em seguida, submeteu o material a uma série de reações químicas e analisou os resultados. Lentamente, um padrão começou a surgir. Um padrão que levou a uma descoberta extraordinária. Em seus cálculos, Krebs determinou que as moléculas de açúcar dos alimentos digeridos passam por um ciclo de várias reações químicas no interior da célula. Este ciclo resulta na produção do ATP, uma molécula rica em energia. Esta molécula fornece a energia que precisamos para viver. Esta cadeia de reações químicas ficou conhecida como ciclo de Krebs. Foi um marco no desenvolvimento da bioquímica. O ciclo de Krebs abriu as portas para um entendimento mais profundo do funcionamento das células do corpo humano, assim como a nossa próxima grande descoberta. Mitocôndria. Na metade do século XIX, cientistas com microscópios novos e mais potentes descobriram uma coisa inédita. Uma misteriosa estrutura oculta em quase todos os tipos de células. Ela era provida de duas membranas e tinha a capacidade de mudar de forma. Nos 100 anos seguintes, vários biólogos tentaram descobrir os segredos desta maravilha biológica. Eles chamaram esta estrutura de mitocôndria. Um dos cientistas envolvidos na primeira onda de descobertas sobre as mitocôndrias era Britton Chance. Suas contribuições incluem a invenção de um espectrofotômetro de comprimento de onda dupla, um dispositivo que forneceu ao cientista uma visão mais clara do funcionamento da mitocôndria. Atualmente, ele é professor de biofísica da Universidade da Pensilvânia. Eu inventei esse aparelho. Ele é capaz de ver através da turvação dessas organelas, porque elas têm membranas, paredes celulares e coisas que dispersam a luz. Quando examinávamos na luz, não dava para ver nada.
Então eu fiz um instrumento que eliminava a turvação e descobrimos 2 compostos que ligavam a mitocôndria ao ciclo do ácido cítrico de Hans Krebs. Isso criou uma conexão entre todas essas coisas, fez ligações entre a ação das enzimas e toda a cadeia de energia. Foi um verdadeiro elo que conectou tudo. Com a ajuda desta invenção, os cientistas descobriram que as mitocôndrias fornecem a energia que permite que as células trabalhem e o corpo funcione. A mitocôndria precisa ser uma forma eficiente de usar a energia que a célula armazena. E é um fenômeno de controle respiratório. Para um leigo, significa que ele pode se matar de fazer exercícios e só precisa parar para se recompor. Ou seja, ele não precisa tomar uma pílula nem uma injeção. Seu corpo faz isso. Suas mitocôndrias vão recompor o déficit de energia. Depois de fazer isso, elas vão dormir. Então, acho que nestes tempos de esportes olímpicos, onde todos estão levando suas ATPs ao limite, isso tem um grande significado. Britton Chance avalia este significado como cientista e como atleta. Em 1952, ele ganhou uma medalha de ouro como membro da equipe olímpica de vela dos Estados Unidos. Foi importante descobrir os compostos, estudar as mitocôndrias em loco, descobrir como funcionam, mostrar a importância do controle respiratório e como ele funciona. E, é claro, estudar a geração de radicais livres, que agora sabemos não ser um perigo, mas um processo de sinalização. Isso mudou um pouco o meu foco. Agora estou me concentrando mais no cérebro e no câncer por causa das implicações das mitocôndrias. No fim do século XIX, um dos grandes enigmas a desafiar os cientistas era como os bilhões de células nervosas que formam o sistema nervoso humano se comunicam entre si. Eles sabiam que cada célula nervosa chamada de neurônio transportava impulsos elétricos. E muitos acreditavam que a conexão que permitia aos impulsos saltar de um neurônio a outro também era elétrica. Até a nossa próxima grande descoberta.